Boa noite, salve Maria, viva Cristo Reis. Hoje vamos conhecer a história dos padres. Por que os padres não casam? Por que os padres são celibatários? Os pastores protestantes casam e os padres não casam. Vamos conhecer um pouco da nossa história, da história dos sacerdotes. Por que os padres não casam, são celibatários? Lutero acabou com o celibato do clero e ele mesmo se casou. Lutero era padre, né? Martinho Lutero era um padre da Igreja Católica. No entanto, a Igreja, 500 anos depois de Lutero, ainda o mantém. Porque Cristo foi celibatário, embora não seja um dogma da fé. No entanto, a marca do sacerdote de Cristo, que, como ele, entrega-se de corpo e alma ao serviço do reino de Deus. Só para lembrar aqui, o celibato não é um dogma da Igreja Católica. É uma questão pastoral. Tá? Quando é dogma, é irrevogável. Um dogma é a verdade de fé. Uma fé revelada, confirmada pela Igreja na terra e no céu. Então o celibato dos sacerdotes não é um dogma de fé. É uma questão pastoral. Então se o Papa hoje decidir que a partir de amanhã os padres devem se casar, está certo, não está errado. Porque não está irrevogando um dogma. Um dogma é irrevogável. Só que não é um dogma, é a questão pastoral. E vamos ver aqui o que diz São Paulo. Por isso, não se casa e não se constitui família. O celibato sacerdotal tem sua raiz em 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 32 e 34. O texto que São Paulo afirmava ser a vida celibatária, no estado em que mais facilmente se pode servir ao Senhor, sem divisões, sem solicitudes. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo recomenda que o ministro de Deus seja casado, que o ministro de Deus seja marido de uma só esposa. Então, nesse tempo, o sacerdote casava. Muitas pessoas não sabem, né? Muitos irmãos católicos não sabem que o primeiro sacerdote foi Arão, irmão de Moisés. E Arão casou e tinha filho, e os padres casavam. Só para que nós possamos entender, né? Aí vamos ver o que São Paulo nos afirma. São Paulo desejava, assim, inculcar no século I da nossa era, quando as comunidades cristãs constavam de muitos casados e adultos, recém-convertidos, e não se acolhesse para o ministério. Alguns homens casados em segunda núpcia. Então, Paulo estava advertindo aqui que pessoas de segunda união não podia ser sacerdote. E recém-convertido também não podia ocupar esse ministério. Por quê? Não tinham ainda a fé madura, não tinham conhecimento aprofundado. E aqueles que eram casados não podiam dedicar totalmente à missão como os solteiros e celibatários. No entanto, havia muitos padres casados, muitos padres solteiros nessa época. E Paulo está aqui confirmando isso nesse texto. Com efeito, era geralmente desaconselhada pela igreja antiga, ou parecia uma expressão incontinência. Já nos primeiros séculos da igreja, havia muitos celibatários, especialmente os monges do deserto, os anacoretas e elemitas. No deserto, no princípio, no deserto da África, da Ásia, por opção livre, havia muitos sacerdotes solteiros celibatários, que viviam sua castidade, por amor à missão. E é por opção livre, é por amor.
que o padre faz esses votos, né, religiosos. Pobreza, castidade e obediência à igreja. No Ocidente, a primeira legislação restritiva ao casamento dos clérigos se deve ao Concílio de Elvira, Espanha, por volta do ano 300. Esta proibia aos bispos, sacerdotes e diáconos o uso do matrimônio e o desejo de ter prole. A citação do Cânon, Direito Canônico, 33. Esta determinação, que era regional, em menos de um século estava em vigor e às vezes sob a forma de conselho apenas em todo o Ocidente. Então, houve esse concílio em Elvira, na Espanha, que ficou decidido que era um concílio regional, não universal, que padre, bispo, diácono fosse celibatário. Apenas era um concílio regional, não universal. Isso aconteceu na Espanha, também aqui no, né? E aí era a opção. O padre que queria ser casado era casado, queria ser solteiro, ia ser solteiro. E isso prolongou por muito tempo, desde o primeiro século. Desde a antiga aliança, os padres eram casados, os bispos eram casados. Os presbíteros, que são os padres, os diáconos. Como nós temos no dia de hoje, o diácono permanente, né, que são os diáconos casados, e os ministerial, né, vão para transitório, que vão ser sacerdotes. Então isso foi um concílio regional. Aí os padres casavam, tinha o padre casado, assim, mas explicar melhor, bispo casado, papa casado. Não tinha papa que tinha filho, bispo que tinha filho, padre que tinha filho e era casado. Tá? Como também tinha os padres que eram celibatários, os bispos celibatários, papa também celibatário. Então não era um dogma de fé. Os padres era de escolher se queria ser casado ou celibatário. Esse exemplo começou no Oriente, pelos monges, né? Vivendo no deserto, uma vida difícil, por amor à palavra de Deus. Então eles não casavam, era celibatário. Por que a vida celibatária é tão importante para os sacerdotes? O Brasil foi evangelizado pelos católicos. Muitos vieram da Itália para cá, na Europa, Portugal, e nunca mais voltaram, como foi Damião, com José de Anchieta. Imagina se esses padres fossem casados e viessem aqui para o Brasil. Como era que seria com a família dele lá na Itália, em Portugal, na Espanha? E nunca mais podia vir. Um padre que tem 4, 5 filhos pode dedicar sua vida totalmente à missão. Para celebrar missa, fazer confissão, dar unção aos enfermos doentes, celebrar as exéquias, ser diretor espiritual, tomar conta de uma paróquia. E o que mais mata padre, deixa o padre à loucura, a vez de cometer até suicídio, depressão, não é o leigo que participa das missas dominical ou semanal, mas sim as pastorais do movimento da igreja, quem tira o tiro da vida do padre, a desobediência. Então o padre, o Paulo fala, seria bom que os homens fossem como eu, celibatário, porque padre, São Paulo era celibatário, Jesus Cristo era celibatário, João Batista era celibatário. Muitos dos apóstolos foram celibatários, como São João, né? Os profetas foram celibatários. E o celibato é uma bênção dentro da igreja. Mas vamos aqui. A forma definitiva de tal disciplina foi promulgada pelo Concílio Ecumênico do Latrão em 1123.
a todos os clérigos. A partir do subdiaconato foi prescrito o celibato. Em consequência, o matrimônio contraído por alguns eclesiásticos depois da respectiva ordenação era mantido como inválido. E o Concílio de Trento, que deu seu início em 1545 e terminou em 1563, 18 anos, reafirmou tal determinação. Então, a partir do ano 1123, por ordem pastoral do Papa, dos bispos, os padres, bispo e Papa seriam celibatários. Aqueles que fossem ordenados e buscassem o casamento, essa ordenação seria inválida. Não podia mais contrair o matrimônio. Uma opção da igreja, uma opção livre. Então, o celibato na igreja católica não é um dogma de fé, é uma questão pastoral. E o Papa Francisco hoje, ou qualquer outro Papa que vier depois dele, disse assim: a partir de hoje, o Papa, os bispos, os padres podem casar. Não é pecado nenhum, porque essa ordem aqui é mais para aqui para o Ocidente. No Oriente, há muitos padres casados. Há muitos padres casados. O Papa Bento XVI aceitou muitos padres que vêm da igreja anglicana e abraçaram a fé católica e era padre lá. E o Papa Bento XVI aceitou. Então é uma questão pastoral, não um dogma de fé. Se a igreja hoje decidir, padre, a partir de hoje, de amanhã, quiser ser casado, pode casar, os bispos podem, os papas podem. Não há pecado nenhum nisso. Por quê? É uma questão pastoral, não é um dogma. Um dogma é irrevogável. Uma vez dogmático, é para sempre. Mas não, questão pastoral não. O Papa pode decidir. O Papa tem autoridade em concílio para revogar, se ele quiser. Mas ele não quer. Porque pergunta ao padre, a um bispo, a um diácono, ao Papa, se eles não são felizes como celibatários. Não são felizes. Há muitas pessoas celibatárias que vivem o celibato. Aí freira, os padres, os bispos, muito leigo que optaram por ser celibatário e são felizes. E por que são celibatários? Porque por amor à missão. Para se entregar totalmente à missão de evangelizar, de se doar por amor a Cristo, a sua igreja e aos seus irmãos. Essa é a questão do celibato da igreja católica. Porque no Oriente é muito padre casado. É que no Ocidente não, é uma questão pastoral. E os padres são felizes. Pode perguntar para um padre se ele não é feliz. Muitos são felizes. Ou melhor, todos são felizes quem optou por essa opção. E se um padre que toma conta de uma paróquia, é um vigário, e ele se apaixonar por uma mulher, e ele escrever a seu bispo que quer casar, o que é que o bispo vai fazer? Para suspender ele de ordem, ele pode casar com aquela mulher, ele não vai ser excomungado, está permanecendo padre, uma vida ordenada para sempre. Celibato, a ordem, o sacramento da ordem não se repete. O ordenado sacerdote para sempre, no céu, no inferno, ele é sacerdote. Mas se ele tiver suspenso de ordem, ele não pode celebrar a missa, mas ele pode casar. Agora, se ele tem relação com uma mulher, quebrando o voto de castidade, de ser celibatário, e após ter descoberto, ele é excomungado também pela igreja. Ele não pode mais celebrar a missa, porque está suspenso de ordem. Essa é a excomunhão. Então, o celibato é uma questão pastoral, não é um dogma de fé. Se a igreja quiser decidir, a partir de hoje e de amanhã, que os padres venham casar, ele pode casar, mas os padres não querem, por se entregar totalmente à missão. Os bispos, os papas.
Muitas pessoas ficam escandalizadas, né? Porque não estudam a fé católica, não conhecem a doutrina católica, não sabe que na Idade Média, no primórdio da igreja, na Idade Média, na Idade, né? Tinha muitos padres que eram casados, outros não, bispo casado, outros não, papa. Muitos não conhecem e escuta e fica escandalizado, né? Por não conhecer a história da igreja, que é riquíssima. Por isso que é importante a gente conhecer a nossa igreja, aprofundar nosso conhecimento, lendo a patrística, né? Os padres apostólicos, os padres apologéticos, né? A história dos papas, dos bispos, e aprofundar nosso conhecimento. Então essa é a questão do celibato. É uma questão pastoral, não um dogma de fé. Amém? Espero que tenha explicado. Não ficou bem explicado porque o tempo é curto. Mas numa catequese aprofundada com mais ou menos 1 hora de catequese, dá para explicar com detalhes, esclarecer mais dúvidas.